Você comeu uma fruta do diabo, mas não qualquer uma. Uma que te faz esticar como uma borracha. Oi, eu sou a Maria e você está no Clube da Alvorada. Hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho mais... Não. Engasguei. Hoje eu vou trazer um assunto que tá até que um pouco bem falado esses tempos. Eu vou falar um pouquinho sobre a série de One Piece, que saiu na Netflix. Eu acho que eu falei certo. One Piece, One Piece, One Piece. Bom, eu assisti a série e eu quis comentar algumas coisas que eu achei sobre, né? Em questão, porque assim, eu sou nova também nesse assunto um pouco relacionado a esse anime. Eu assisti a alguns episódios, eu acho que eu tô no 300 e pouco. Ainda tem muito chão pela frente, né? Então não tenho tanto conhecimento ainda pra falar muito sobre o anime. Mas como a série abordou uma parte que eu já passei no anime, então eu posso fazer umas comparaçãozinhas, né? E também em relação ao que eu achei da série. Né? Normalmente quando a gente ouve a palavra live action, eu tenho duas reações, pelo menos, né? Uma é... tá? E a outra é... esse... não é de coisa boa. Tipo, é mais por questões a outras live actions que eu acabei já assistindo e que eu achei... podia não ter, podia não ter existido. Bom, algumas... deixa eu dar um exemplo aqui. Tem uma que é da Netflix também, que é a adaptação do Death Note, né? Aquele do menino loirinho, que tem o final no parque de diversões, né? Com a montanha lá, né? Com a roda gigante, e acontece tudo aquilo. Aquela não foi uma adaptação muito que eu gostei, assim, sabe? Eu achei que foi muito além. Mas também tiveram algumas adaptações boas na Netflix ultimamente. Como, acho que é 100 formas de sobreviver como um zumbi. Alguma coisa assim. 100 coisas para fazer antes de virar um zumbi. Isso. Essa adaptação teve o anime que tá saindo, acho que é em 2 episódios. Eu comecei a assistir, ainda tenho que continuar, mas tô achando bem interessante. E tem também a live action que saiu, né? O filminho. Eu assisti, eu gostei, assim. Tem umas partes que são meio brisadinhas, sim, mas é por conta também do anime em si. Lá também tem umas partes que são. Então foi uma boa adaptação. Eu gostei dos atores, gostei da interpretação. Interpretação. Isso, gostei da interpretação dos personagens, do que foi escolhido ali. Mudaram algumas coisas, eu li um pouquinho do começo do mangá para poder entender também se teve alguma mudança. Mudaram algumas ordens de como aconteceu na cronologia da história, mas nada muito grande. Então meio que ficou meio que parecido também. Não é uma super live action, tipo, eu falaria, nossa, eu assistiria 1000 vezes, mas é uma live action boa. Enfim, chegando a One Piece, eu assisti, terminei recentemente os episódios, e eu vou comentar um pouco sobre o que eu achei, mas também vou falar um pouco do que tem por trás, dos bastidores da série. Que eu achei muito interessante também, algumas curiosidades que eu tava olhando assim pela internet, né, nos sites de notícia, que eu falei, nossa, isso é legal pra falar, vai que assim como eu, você também não conhecia. Então, vamos passar esse conhecimento. Então, bora lá, vamos começar falando sobre os atores da série. Bom, a primeira atriz que eu vou falar vai ser da Emily Hood, que interpreta a nossa querida Nami no anime e na live action. Um dos pontos curiosos assim, que eu trouxe pra cá pra falar um pouquinho dela, tem muitos, realmente tem muitos pontos positivos dessa atriz, que eu gostei bastante quando eu tava fazendo as pesquisas. Mas alguns que eu trouxe, né, algumas curiosidades também, foram aqui. Ela, em algumas lives, também acho que no perfil do Instagram dela, ela comenta que ela gosta de anime. Então, né, ela é uma otaku, otaku desse mundo, especialmente de One Piece, que ela gostava bastante. Ela gostava muito da Nami também, por achar ela uma mulher forte, uma personagem interessante. Ela tem 30 aninhos, o que não parece, eu também me surpreendi quando eu vi. Né? Ela tem uma carinha de bebê. é, e o que combina também com o personagem, porque eu acho que a Nami no anime, se eu não me engano, ela tem 19 anos. Se eu tiver errada, me corrijam nos comentários. Bom, vou falar também, assim como as coisas que eu vou falar aqui, pode ser que estejam mais coisas que vocês queiram falar, ou algumas coisas eu posso ter confundido também. Se quiserem, fica aberto os comentários e ali vocês podem mandar, assim que a gente vai vendo e vai conversando. Também, uma outra coisa que
a maior parte das cenas de luta da Nami, porque assim, ela comentou que em algumas entrevistas que a Nami, no anime, ela também não tem muitas cenas de luta, né? Ela tem algumas assim, mas não são tantas. Mas ela quis incorporar bem isso na série. Então, tantas cenas, né, com o bastão, com a luta mesmo em si, ela ajudou a fazer. Tanto que ela tinha uma dublê, mas a maior parte das cenas, ela mesma que treinou, ela mesma que fez. Olha que mulher forte. Bom, o nosso próximo ator que eu vou falar um pouquinho é ele, o nosso querido Inaki Godoy. Acho que eu falei certo. Que interpretou o Luffy no anime e também na live action. Nossa, interpretou o Luffy no anime. Ai, que fez o Luffy do anime na live action. Isso, melhor. Ele tem, se eu não me engano, 20 aninhos, né? Novinho também. Ele é fã, né? Uma das curiosidades que eu achei interessante é que ele é fã de WWE, ou seja, ele gosta de luta livre, coisas desse tipo também relacionadas. Ele é como se fosse o Luffy, né? Até fora do papel, vendo pelas redes sociais, muita gente comentando também. Ele adora comer, ele adora se divertir, ele adora rir. Esse papel talvez tenha sido o perfeito para ele. E também tem uma curiosidade que eu achei interessante, que se você assistir a versão do One Piece em espanhol, quem vai estar dublando é ele. Então você vai ver a vozinha dele lá também. E nossa, o outro ponto, tava quase esquecendo. Um outro ponto muito interessante que eu achei também foi que ele passou uns 3 meses navegando no mar, né, com a irmã dele, para aprender um pouco mais como ser um pirata, vamos dizer assim. Ele aprendeu a pescar, a cozinhar no mar, a navegar. E tudo isso, acho que se eu não me engano, depois das gravações. Então, acho que ele acabou tendo um gostinho assim do mar, né? De querer praticar um pouquinho mais. E essas foram uma das curiosidades que eu achei bem interessante desse ator. Outro ator que eu vou falar aqui, o nome dele é um pouquinho difícil, vou pegar minha cola aqui, é o Makenyu Arata. Talvez eu tenha falado errado, mas é isso aí. Vou colocar o nomezinho dele aqui embaixo escrito. Que interpretou o nosso querido Zoro na live action. Ele também fez alguns outros papéis, eu não conhecia, mas agora fiquei curiosa para ver essa live action. Ele interpretou em Samurai X e recentemente também atuou na live action que teve do Cavaleiros do Zodíaco. Isso, ele fez o Seiya. Eu ainda não vi. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Talvez eu veja. Talvez se vocês tiverem interesse eu veja e faça um vídeo sobre também. Mas enfim, ainda está na lista para ver. Algumas outras curiosidades também. Ele é um atleta, ele já fez vários esportes, ele já fez lutas marciais, especialmente lutas com espada, né? Ou seja, com bastões de madeira também. Ele é muito bom nisso, então meio que ele já tinha um conhecimento quando ele foi interpretar o Zoro, que tanto que a maior parte também das cenas dele de luta, ele mesmo que fez. Então acho que isso traz um agregado a mais também ao personagem. Bom, o outro ator que eu vou falar é sobre o Taz Skylar. Um pouquinho difícil falar esses nomes, ok? Não me julguem. Ele que interpretou o nosso querido Sanji na série do One Piece também. Ele tem algumas curiosidades que eu trouxe, como se você também assistir em espanhol a série, em algumas versões em espanhóis, você vai ouvir a vozinha dele também. A vozinha dele, né, que vai estar lá, que ele dublou. Também outra curiosidade é que as acrobacias também, a parte de luta, ele mesmo que fez também, ele treinou muito, tanto para alcançar o físico do Sanji, quanto para fazer aquelas acrobacias, né, de luta para cá, de perna para lá, e joga para lá, e vira cambalhota para cá, muita coisa. E também, outra curiosidade legal é que ele cozinhava, então ele aprendeu a cozinhar também alguns pratos diferentes, mais sobre culinária, e fazia pra galera dos bastidores lá, né, a galera que filmava junto, pros seus colegas, e que parecia realmente muito bom. Tem alguns vídeos deles, acho que tem um vídeo do Luffy, do ator que interpretou o Luffy, experimentando e comentando também. Isso foi uma das coisas que eu achei muito interessante. E por último, mas não mesmo menos importante, eu vou falar sobre ele. Quem interpretou o nosso querido Usopp. Eu vou pegar o nomezinho dele aqui também, porque é a minha cola, porque é muito difícil falar esses nomes. Jacob Gibson. Até que não foi tão difícil. Jacob Gibson. Isso aí. Ele é um ator que eu não achei muitas coisas ainda sobre ele na internet, mas uma das coisas que eu achei bem interessante foi que ele praticou muito a pontaria para o Usopp, né? Aquela hora do estilingue lá. Tem algumas brincadeiras também que a Netflix postou uns videozinhos deles fazendo. Também tem outra coisa que eu achei muito legal, que é o seguinte, cada um deles, normalmente essa série do One Piece eu acho legal pela diversidade dela que tem.
tanto dos personagens quanto de lugares, né, que eles se passam durante a ilha, durante o anime, né, em várias ilhas, vários locais, com várias coisas. Uma delas, né, é que isso se manteve na série também, que entre os atores escolhidos para interpretar, como por exemplo, o Inaki Godoy, ele é mexicano, a Emily Hood é americana, o Jacob Romero, que, né, faz o Soap, é jamaicano, o Taz Scalar, né, é espanhol e inglês, e o Zoro é um japonês americano. Então, se manteve essa diversificação, né, essa diversidade de culturas e também, né, o que eu achei bem interessante, para falar a verdade, né, é bom quando se mantém isso, né. No geral, sobre eles, é isso que eu tenho para falar para vocês. E depois de falar um pouquinho, né, sobre esses atores, eu vou falar aqui um pouquinho então do que eu achei sobre a série em si. Também não vou dar muito spoiler, né, pra quem às vezes não viu o anime, nunca leu o mangá, também não viu a série ainda, possa ter interesse. Porque realmente é um dos animes, talvez os meus favoritos, que eu gosto bastante. E olha que eu comecei a assistir recentemente, mas ele já tá se tornando um dos melhores pra mim, na minha opinião, né. Vamos lá. O anime, ele, né, até onde vai a série, se eu não me engano, deu 42 episódios para 52, então a série conseguiu juntar, né, 42 episódios do anime, e acho que eram 100 capítulos do mangá, então ela conseguiu fazer uma boa juntada, e eu acho que não ficou ruim, né, às vezes quando a gente tenta compactar muita coisa, fica estranho, né, fica corrido, mas do jeito que a série andou e jogou as coisas pra lá e fez as coisas pra cá, eu achei que ficou bem interessante a forma como eles fizeram. Além de que, pra mim, tudo tava alinhadinho. Teve muitos detalhes que estavam corretos. Tipo, você vai olhar pra aquele personagem, nossa, no anime ele tem isso. E na série também ele ficou com isso, sabe? Claro que tiveram algumas adaptações, porque também, né, tem que adaptar muito episódio. Mas, no geral, eu acho que eles seguiram bem fiel tanto ao anime. Eu não cheguei a ler tanto no mangá. Mas acho que talvez. Depois tem que fazer mais uma pesquisa sobre. Mas no anime eu sei que eles chegaram a fazer uma boa adaptação, assim. Além dos personagens principais ali da trama, né, dos atores que eu comentei, também tinham os secundários, como o Bog, o Bog, que é o personagem, o pirata palhaço. Ele foi muito legal, achei muito interessante. Ficou bem parecido com o que é no anime ele. É, também, outros personagens que eu achei bem interessantes, que foram o... Nossa, eu sempre esqueço o nome dele. Mas é aquele que tem um olhar de gavião. Vocês devem saber o que eu tô falando. Que tem aquela espada gigante que luta com o Zoro lá e acontece aquilo lá, sabe? Ele também eu achei que ficou muito legal. É, também o capitão lá do navio, eu achei ele muito interessante, né? O avô do Luffy. Dei um pequeno spoiler aqui. Mas ele é muito legal. É, o amigo do Luffy. Eu sempre esqueço o nome, gente. Eu não vou lembrar, mas eu vou estar colocando o nome aqui do ladinho deles. Mas eles também eu achei que foi muito legal. E uma das coisas que eu acho que foi muito boa na série foi que eles mantiveram a dublagem original do anime. Então quem dublou, acho que só, deixa eu ver, o Luffy, que, né, por ser um personagem mais menino, assim, garoto, colocaram outro dublador, mas quem dublava o Luffy no anime, que era uma dubladora, eu vou colocar o nomezinho dela aqui também, ela tava auxiliando também para que a voz dele ficasse muito parecida, né? Pra ficasse perfeitinha, assim, do jeito que a gente conhece o Luffy. O Zoro, o Sanji, o Sop, a Nami, né? Personagens que estavam ali também, quem dublou o amigo do Luffy no comecinho. Tudo ali traz também uma vontade pra gente assistir. Então traz uma nostalgiazinha, assim, de quem assistiu há muito tempo a dublagem. Como todos esses dubladores, eles estavam ali presentes também, eu acho que isso trouxe também um a mais pra essa live action. Eu fiquei muito animada assistindo, porque eu ouvi a voz do anime, aí eu ouvi ali no personagem também, e ficou de uma forma legal, assim, sabe? Que atrai a gente pra assistir. Claro, e também tem algumas coisas que eu acho, assim, na minha opinião, quando a pessoa vai fazer uma adaptação, que ela tem medo, talvez, de colocar as mesmas coisas no livro, talvez por não ficar bom. Não sei se deu pra me entender. Por exemplo, tem algumas adaptações que, às vezes, elas mudam muita coisa do livro, ou muita coisa daquele anime, pra fazer, né, pra gente assistir, mas que acaba tirando muita coisa que às vezes precisava. Então, no One Piece ele tira algumas coisas, claro, né, porque, querendo ou não, teve que fechar um pouco ali alguns episódios, né? Mas ele não tirou o essencial, pelo menos é o que eu acho. E também, por exemplo, tem uma parte lá que eles estão enfrentando uns piratas, né, do Gato Preto,
Que aqueles piratas eu acho eles muito engraçados. Não tem como levar a sério. Tanto no anime quanto ali na série. Não tinha como levar a sério. Mas uma questão deles era a questão da roupa, da vestimenta deles. Que se manteve no anime e se manteve na série. Mesmo sendo uma vestimenta meio bobinha, assim, foi legal eles terem mantido isso. Eles podiam ter, talvez, mudado a roupa deles pra algo mais trajado, pra algo mais bonito. Mas não, deixou ali. Tanto também o detalhe da touquinha do Almirante. Lembrei o nome dele. Do Almirante, né? Que era aquela touquinha de cachorro que ele usava um rostinho assim no anime. Mas ali eles manteram a touquinha. Isso é interessante também. Pode parecer um pouquinho brega, assim, mas é a graça. Isso porque que a gente vê tantos detalhes diferentes em One Piece. Então eu acho que esses foram os pontos principais que eu gostei também. Mas, no geral, é isso. É isso que eu tenho a falar sobre essa série. Né? Eu gostei, então eu dou uma nota 9, 9,5, não 10, porque sempre pode melhorar. Mas eu gostei bastante e recomendo a série para quem quiser assistir também. Né? E depois assistir o anime, talvez ler o mangá. Eu não li o mangá ainda, li só alguns capítulos ali também, tem que continuar. Tem que continuar o anime também, então tá indo, né? É isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje, gente. Deixem o like de vocês, né? Comentem nos comentários também mais algumas coisas que vocês queiram que eu fale, algum vídeo sobre, algum livro, alguma série, algum filme, né? Pra mim comentar aqui. E também, né, se você ainda não segue eu, me segue eu, segue. Que daí você fica ligado também para quando surgirem novos vídeos, né? Ativa o sininho de notificação, né? Para você ficar informado quando sair um vídeo aqui no canal. Bom, é isso, gente. E eu vou. Tchau!